Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar desse livro maravilhoso que eu li, que chama Juncos ao Vento, e ele é de uma escritora italiana chamada Grazia Deledda, que foi a segunda mulher a ganhar o Nobel de Literatura em 1926 e a primeira italiana a ganhar o prêmio. Na verdade, a Grazia, ela não só foi a primeira italiana, como a única italiana a ganhar o Nobel de Literatura. E a segunda mulher, aliás, a primeira mulher que ganhou o Nobel de Literatura também já li, a Selma Lagerlöf, uma sueca, e eu preciso ainda fazer um vídeo para falar dela e da obra dela. Mas hoje a gente vai falar dessa italiana e dessa obra, que na verdade foi o destaque da obra dela. Ela também escrevia poesias. E não tem, gente, como eu falar da história, né? Me desculpe quem não gosta de vídeos mais longos, mas não tem como eu falar da história sem falar um pouco da autora e do contexto. A Grazia nasceu em 1871 em Sardenha. A Sardenha é uma ilha do mar Mediterrâneo que hoje é uma região autônoma da Itália, situada a oeste da Península Ibérica, entre o mar Tirreno e o mar da Sardenha. A história da Ilha da Sardenha é muito antiga e o seu isolamento criou umas peculiaridades, tanto no sentido cultural quanto linguístico. Porque, na verdade, a Ilha da Sardenha, ela foi desde a antiguidade uma terra onde passaram muitos povos. E essa mistura toda criou uma identidade única para a ilha, tanto nos aspectos culturais quanto da língua também. Então, embora seja o italiano a língua oficial, eles têm uma língua própria, né? E existe até inclusive um estatuto ligado à Constituição italiana de 1948 que garante a autonomia administrativa da ilha e protege os seus costumes locais. Eles têm então uma língua própria, que é o sardo, que hoje divide, né, domina a ilha junto com o italiano, e eles têm toda uma cultura própria, um legado próprio de festas, folclores, tradições, superstições, e tudo isso a Grazia colocou então nessa história pra gente. Esse livro, que na verdade a primeira tradução que eu conheci do título chama Caniços ao Vento, e eu inclusive estava com ele na minha lista de desejos há uns 3 anos, e eu só encontrava essa versão aqui do Brasil, que acho que era da década de 40, em sebo, e eu tenho uma certa resistência para livros muito antigos por conta da minha rinite. Então eu fui deixando até que eu descobri essa edição aqui, que inclusive eu vou falar dela depois para vocês. Mas o livro original, então, foi publicado na Itália em 1913. A Grazia, ela passou a infância e adolescência na Sardenha, mas depois ela se mudou para Roma. Então ela teve ali toda uma maturidade literária, convivendo com escritores, com filósofos da época. Porém, nessa infância e nessa adolescência, ela teve uma vida muito difícil lá. A Grazia, desde pequena, ela gostava de ler muito. E ela não tinha, na época, as mulheres não tinham chance de estudar. Quando chegava num patamar, aliás, isso foi até a infância da minha mãe. A minha mãe nasceu em 37 e ela conta que ela só pôde estudar até a 4ª série, mesmo com vontade de seguir adiante. Não foi permitido. E na época da Grazia era assim. Então a vontade dela de estudar fez com que ela fizesse depois do limite ali, ela estudasse de maneira autônoma, né? Então ela foi uma autodidata e ela sempre teve esse amor pelas letras, né? E sempre escreveu desde muito cedo também. Basicamente, nessa obra aqui, ela descreve crises existenciais e toda a fragilidade humana interligada com os costumes locais da Sardenha, e isso foi um dos motivos dela ter recebido o Nobel de Literatura. O romance é ambientado na cidade de Nuoro, o que também contribui para as lindas paisagens que ela descreve no livro. E ele vai contar a história de uma família, na verdade o declínio de uma família, porque quando a gente começa a história, a gente já sabe que essa família Pintor, o pai e a mãe já haviam falecido e só existia na casa então as 3 filhas, que eram a Ruth, a Noemi e a Esther. Depois a gente vem a descobrir que existia uma 4ª filha,
que era a Lia, e essa filha fugiu justamente porque ela não aceitava essa submissão toda e essa falta de oportunidade do local. Então ela resolveu fugir de casa, né? Fugiu numa noite aí, e nessa fuga, na viagem, ela encontrou alguém, casou e teve um filho. E a história vai começar então, na verdade, com o nosso protagonista, que não é ninguém da família Pintor, mas é um serviçal da família, o Éfix. Esse nosso protagonista, ele é um batalhador, ele é aquele serviçal que é tão fiel à família, ama tão incondicionalmente, que ele acabou ficando com essas 3 irmãs depois da morte dos pais, justamente porque ele tinha esperança que toda aquela situação seria restabelecida, né? Porque na verdade as irmãs perderam boa parte da propriedade por dívidas e acabaram ficando mesmo só com a casa onde elas moravam. Então ele que ajudava a plantar, elas viviam da venda dessas plantações, então elas estavam numa situação bem de declínio mesmo. Tinha um primo perto, mas esse primo não as ajudava. E aí a história vai se revelando aos poucos, né? Aos poucos a gente vai descobrindo como foi que os seus pais morreram, como foi que elas ficaram nessa situação. Só que em paralelo a isso, logo no começo do livro também, elas recebem uma carta e chamam então o Éfix, porque apesar de ele ser serviçal, ele participava das decisões, elas pediam conselhos a ele. E elas recebem então uma carta do sobrinho delas, filho daquela irmã que fugiu. Esse filho se chama Gracinto e ele escreve para as tias então contando que a sua mãe morreu e que ele quer morar na ilha, ajudá-las e tal. E surge então aquela desconfiança, elas ficam sem saber o que fazer, se recebem o sobrinho, porque existe ainda muito ressentimento com a fuga dessa irmã. Na verdade ela nunca foi perdoada por essa fuga. E enfim, elas pedem conselho para o Éfix, que dá força e fala assim, não, a gente está ficando aqui todo mundo velho, precisa de alguém, um braço jovem para ajudar, de repente vai ser bom, né? Vai dar uma renovada, vai poder ajudar a gente e tal. E o Gracinto então aparece na ilha. E a história começa a se desenrolar a partir da chegada dele. Então, durante todo esse desenrolar, a gente vai descobrindo muita coisa do passado. E o mais interessante, então, é realmente a participação, e eu diria mais a via crucis, algo assim, do Éfix, porque eu acho que a autora focou muito no sentimento dele. Então a gente vai ter durante o livro muito exame de consciência, a gente vai sofrer com o Éfix, porque a gente vai ter revelações do passado e a gente vai ter também todo esse medo, toda essa esperança e ao mesmo tempo um temor que ele tem do futuro e tudo que ele faz ali diariamente para tentar ajudar. Às vezes acerta, às vezes erra, mas a gente vai acompanhar essa trajetória então. A gente vai ter também outros personagens coadjuvantes, aliás, bem interessantes, e acho assim, gostei muito da autora por isso, porque dificilmente eu leio livros que tem personagens coadjuvantes, às vezes muito mais interessantes até que os principais. E a história vai se desenrolar então em tudo isso. A gente vai ter aí um final de todo esse imbróglio e todos esses sentimentos e recordações, sentimentos de culpa, sentimentos de amor. Não é cansativo, tanto que o livro não é muito grosso. É uma história que ela vai se desenrolando aos poucos, mas você quer cada vez saber mais. E uma coisa que, pelo menos a minha, assim, eu gostei muito foi que fazia algum tempo que eu não lia um livro que me transportasse para o lugar. E dessa vez ela consegue descrever tão perfeitamente, assim, de uma maneira tão bela e tão poética, as paisagens da Sardenha e as festas e os costumes, que assim, eu li a história e eu conseguia me sentir, realmente me transportava para o contexto da história que ela estava contando para mim. Isso eu achei muito legal. É uma história que aborda também assim muita coisa de pecado, redenção, mas não é aquele fluxo de consciência maçante, sabe? É uma coisa que vai acontecendo junto com a ação. Existe uma analogia bem importante aqui com o nome, né? Os juncos ou caniços, né? São aquelas plantas que ficam
né, na beira de rio, e que geralmente o vento, né, elas são flexíveis, né, perante ao vento, né. Então a autora mais ou menos quis mostrar isso na história, o quanto as pessoas, juncos, né, se inclinam aos ventos do destino, né, seja por escolhas próprias ou por de outros, de terceiros, né, mas o quanto elas agem ou se acomodam. É uma analogia muito legal que no decorrer da história você vai fazendo, e assim faz todo sentido para mim, e deu um significado assim belíssimo a essa obra. Eu queria falar mais da história, mas eu acho que eu já dei uma pitada e já falei do contexto, senão o vídeo vai ficar muito longo, né? E eu me empolgo quando eu gosto do livro. Essa edição aqui, na verdade, foi uma surpresa para mim, porque eu estava comentei com várias pessoas que eu queria ler esse livro, e acabei ganhando de presente essa edição, que é da editora Carambaia, que inclusive eu não conhecia e estou acompanhando agora pelo Instagram, porque achei o trabalho deles bem bacana. Eu vou deixar na descrição do vídeo, eu achei 2 vídeos que foram feitos quando da produção desse livro. E eles vão contar um pouquinho sobre o que significa na verdade, isso aqui é uma simulação de uma trama que é feita com juncos, porque no decorrer da história a gente vê muito. Os juncos estão presentes na história toda, inclusive em artesanato, em cestos, então a autora está sempre descrevendo. E esse aqui é uma trama que é feita com juncos e que tem inclusive um nome próprio da região, né? A gente tem várias particularidades nesse livro. A introdução foi escrita pela Maria Tereza Arrigoni e a tradução é da Maria Augusta Matos. Essa introdução aqui tá maravilhosa. A Maria Tereza coloca pra gente muita coisa da autora, da vida da autora, do contexto, da Sardenha. A gente começa a entrar no livro já lendo essa introdução, não tem spoiler da história. E aqui o livro ele tem todo um significado, gente. Ele é flexível, molinho, como os juncos, né? E eu vou deixar esses vídeos que aí vocês dão uma olhadinha. Lá inclusive tem a editora, né? Uma das editoras da Carambaia falando sobre esse trabalho. Realmente foi uma leitura muito gratificante. Gente, esse ano aqui, se eu tiver que escolher os melhores do ano, vai ser difícil. Porque olha, esse aqui me surpreendeu muito realmente pela beleza e por todo o conteúdo que ela colocou aqui, de uma maneira totalmente bem amarrada, e um romance daqueles assim de você se apaixonar, embora eu preciso avisar, gente, o final é um tanto triste, tá? Não é aqueles romances de finais felizes, é um romance da dura realidade realmente que as pessoas viviam na época nessa ilha da Sardenha. Mas eu acho que, apesar de tudo, é um romance muito belo, tem uma mensagem muito bonita e, como eu falei, a gente consegue ser cativado aqui por vários personagens, inclusive coadjuvantes. Gostei bastante, não sei se tem mais alguma coisa da autora para ler, se eu achar com certeza vou ler. Eu sei que ela escreveu poesias também. Fica a dica então, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!